Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, Anime Pokémon, episódio muito bonito. É um episódio com um tema muito, assim, que pega a gente de jeito, né? É um tema que particularmente eu gosto de ver como o anime acaba lidando. É meio mórbido dizer isso, mas o tema morte é de fato um tema que eu gosto de ver quando é retratado no anime. Porque é uma forma muito delicada como eles tratam isso. E eu acho que, às vezes, você aí em casa que perdeu alguém, ou vocês são pais e tem um filho que perdeu um pet, uma filha, enfim, e estão tentando explicar um pouquinho mais como é a morte, né? Como as coisas funcionam, e a gente sabe que esse tema aí a gente vai de efeito formiguinha, né? De pouquinho em pouquinho. É um episódio que explica de uma forma tão bonita, e acho que é uma das que as pessoas mais conhecem, né? Quando a gente fala sobre morte. Então, eu gostei desse episódio, ele me tocou bastante. Não ofusca a aparição da Cynthia, na verdade eu quero deixar um episódio mais focado pra Cynthia ainda pra essa semana, talvez amanhã ou depois. Ele é um episódio que me abriu assim a cabeça pra várias possibilidades, e eu tô bem entusiasmado pra gente poder conversar agora nesse final de semana sobre o anime Pokémon. Então, muitas coisas aí sobre o anime ainda essa semana. Não esqueçam de passar por aqui. Bora lá para mais um vídeo. Deixa seu like, ele ajuda demais. E não esqueça de deixar seu comentário sobre esse episódio, o que você achou, beleza? Bora lá então, pessoal. Pessoal, esse episódio começa com uma menininha aparentemente fazendo algum tipo de pedido. Ela tá olhando pro céu, ela tá no meio de um parque. E um Unown acaba aparecendo e ouve ela, acredito eu. E acaba meio que transformando tudo em noite. Tava manhã, ele deixou a noite. O que será que essa menina falou pro Unown fazer isso? A gente sabe que os Unown têm o poder de controlar ali, né, as ilusões, eles criam ilusões. Então, bem interessante isso. Logo depois, esse assunto da cidade ficar tudo no escuro, meio que vazou por toda as regiões ali. Então, o Sakuragi ficou sabendo, obviamente ele contou pro Ash e pro Gol. Bom, e aí o Ash e o Gol se animam, vão pra Johto pra tentar saber o que tá acontecendo lá. Aparentemente essa situação já tá rolando há uma semana. E eles acabam vendo as pessoas no meio da rua, dizendo bom dia para as outras pessoas, mesmo estando à noite. Por quê? O relógio biológico delas está normal, mas ainda continua noite, então tá uma confusão ali. E aí o Ash e o Go acabam encontrando um senhorzinho numa praça, sentado, porque ele costuma fazer muitos exercícios durante o dia. Só que ele não tá animado, porque a noite não é uma hora legal para fazer, mesmo sendo de dia. E aí ele diz que as flores estão murchas, porque já faz um bom tempo que elas não pegam sol. Os Murkrows estão descendo mais das árvores por ali, justamente porque é mais sempre noite, e eles estão cada vez mais ganhando o seu significado de ser um Pokémon que traz o azar, etc. O Gol olha pra ele assim, só pensa em capturar e captura, inclusive foi a única captura do Gol nesse episódio. E aí o senhorzinho decide ir embora, porque de fato não tava muito legal ficar por ali. Ele tem um Sudowoodo, inclusive, que acabou brincando bastante com o Grookey, mas mesmo assim eles vão embora. Bom, logo depois, o Gol e o Ash observam uma estrela cadente passando no céu e uma menininha aparece, a mesma menininha do começo do episódio. Ela se chama Kirara, pelo menos no Japão, mas eu chamei ela de Kihara. Enfim, ela aparece e ela pergunta se eles observaram a estrela cadente que acabou de aparecer, eles dizem que sim, e ela fica animada porque aparentemente ela tá adorando olhar as estrelas toda hora. Então ela tá curtindo muito isso. A mãe dela acaba aparecendo, elas se apresentam, e ela pergunta se ela pode ficar um pouquinho mais na praça para observar as estrelas, e a mãe dela diz que sim. Pikachu, o Grookey e ela ficam olhando ali em cima de um playground ali, enquanto Ash, o Gol e a mãe dela acabam conversando. E é bem legal essa conversa, porque a gente viu um pequeno flashback quando o Pikachu e o Ash e o Grookey se cumprimentaram a Kirara pela primeira vez. Ela acabou tendo um flashback de uma Cleffa. E aí a mãe dela acaba explicando que há um tempo atrás a Cleffa da Kirara acabou falecendo. E ela diz que a Cleffa virou uma estrela, né? Então ela não disse que ela chegou a falecer, mas ela diz que a Cleffa virou uma estrela, foi pro céu. E é lógico, a Kirara ainda não, acho que conseguiu, né, superar tudo isso, então ela fica olhando pra estrela pra tentar achar a estrela da Cleffa. Episódio, de fato, que começa a te tocar a partir daí, né?
E, obviamente, ela disse que a Kihara encontrou uns Pokémon muito estranhos uma semana atrás, quando ela estava na praça. E logo depois que ela encontrou esses Pokémon estranhos, tudo ficou escuro. Só que ela acha que pode ser uma enorme coincidência, então não deu muita bola. O Gol e o Ash acabam perguntando pra Kihara como era esse Pokémon, e ela diz que ele era um Pokémon olhudo, que tinha um risquinho, assim, era da cor preta. Eles tentaram entender que Pokémon poderia ser, mas não entenderam de cara, e eles acabaram se despedindo. Obviamente, o Ash e o Gol continuam fazendo as pesquisas, e eles vão agora almoçar num cantinho ali, comer alguns lanchinhos, mas eles ficam discutindo sobre... O Ash falou, né, tipo assim, vamos almoçar, e o Gol falou, mas é muito estranho falar almoçar pra essa hora, enfim. Então eles ficam falando sobre esses trocadilhos por conta do dia e da noite. Só que o Gol tá interessado em saber que Pokémon pode ser, ele tá tentando arrumar uma forma de saber aonde ele pode encontrar esse Pokémon. E ele acaba pesquisando e tem um museu próximo ali, e ele acha que ali talvez ele vai encontrar as respostas que ele precisa. Chegando no museu, o Pikachu sente o cheiro de alguém, e é o da Cynthia. O Pikachu lembra da Cynthia, obviamente, de viagens passadas, e ela acaba cumprimentando o Ash acaba cumprimentando ela fala que viu o Ash participando do Mundial de Pokémon, e o Ash acaba perguntando pra ela se ela de fato está no top 8, né? E eles ficam bem animados, e o Ash diz que logo logo vai chegar no top 8 e espera desafiá-la também. Saca só, talvez teremos Ash e Cynthia muito em breve, né? E aí, o Gol e o Ash perguntam pra ela o que ela tá fazendo ali, e ela diz que ela é uma arqueóloga, né? Ela tem uma aspiração a isso, e ela fica pesquisando sobre Pokémons ancestrais e essas coisas, então ela sempre tá viajando pelo mundo, pesquisando sobre tudo, ela gosta disso. E agora ela vem em Johto porque ela está fazendo uma pesquisa sobre uma certa circunstância por ali. Isso deixou o Ash e o Gol animados, e eles explicam também a situação. O Gol tá vidradíssimo na Cynthia, porque é a campeã, né? Então ele ficou muito animado em vê-la. E aí o Gol explica a situação, o Ash também, e o Gol diz que acredita que sabe qual é o Pokémon, e ele mostra para os Unown, que tem uma parede ali, né, com o retrato de cada um. E aí a Cynthia diz que esses Pokémon são bem antigos, pouco se sabe sobre eles, mas que existem até hoje conhecidos 28 Unown. E aí o Gol acredita que essa pode ser a conexão, e eles explicam a situação que a mãe da menina contou sobre, né, o dia ter virado noite logo após ela ter encontrado esse possível Pokémon. A Cynthia se anima com a história e decide ir junto com o Ash e com o Gol para tentar entender o que está acontecendo. Então ela diz, olha, eu vou com vocês, se vocês não se importam, que eu quero conhecer essa menina e ver o que está acontecendo. Então o Ash e o Gol voltam para a praça junto com a Cynthia, e lá está a mãe da Kihara e eles perguntam se elas vieram ver mais estrelas, e a Kihara disse que sim. E aí a Cynthia pergunta se ela não se importa em assistir, né, ali, ver as estrelas junto com ela. E ela trouxe donuts, então todo mundo acaba ali comendo e tendo um momento ali de confraternização e observando as estrelas. E aí eles pedem pra ela contar de novo como foi a situação, o encontro com aqueles Pokémon. E ela diz, num flashback, na verdade, é revelado como foi a situação. Ela olhou pro céu e tava pensando na Cleffa. E ela disse que, como ela virou uma estrela, ela queria que fosse o tempo todo noite. Assim ela sempre poderia ver a estrela que a Cleffa se tornou. E o Unown ouviu isso, e vários outros Unowns estavam ali perto. É bem interessante porque as letras dos Unowns que estavam ali formam a palavra night, que é noite, né, em português. E aí eles deixaram tudo como se fosse uma ilusão, deixando o dia virando noite. É bem legal esse momento, e aí ela pergunta o porquê que eles estão atrás desses Pokémon, e o Gol explica que as pessoas estão muito incomodadas com o fato de ser só noite, então eles querem consertar isso para que volte a ser dia e também noite e fique normal. Só que aí ela se irrita, a Kihara fica muito nervosa e diz que não quer que fique dia novamente. Ela só quer que fique noite, assim ela poder ver as estrelas. E os Unown aparecem em volta dela e ela fica muito nervosa, e uma grande névoa negra assim rodeia ela.
E nesse momento, o Ash usa o Pikachu pra tentar ir contra o Zunon, e o Zunon cria uma ilusão de um outro Pikachu pra ir contra o Pikachu do Ash. O mesmo acontece com o Gol e o Cinderace que ele acaba usando. E eles não dão conta, porque os Pokémon basicamente são espelhos um do outro. Então a Cynthia decide usar o Garchomp e aparentemente tem uma estratégia ali. E a estratégia foi fenomenal, né? A Cynthia bateu de frente com o Garchomp e depois envolveu ambos os Garchomps com Sandstorm, fazendo com que os dois usassem Sandstorm. Mas como depois ficou tudo escuro, eles não tinham visão do que o Garchomp da Cynthia faria. E aí a Cynthia pede pra ele sair daquela, né, onda de areia ali e atacar eles lá de cima. E aí a Cynthia consegue derrotar o Zunon e os Pokémon que eles acabaram criando como ilusão. E aí, logo depois, eles vão checar se a Kihara tá bem. Ela diz que sim, ela começa a chorar, pede desculpa, porque ela só queria ter mais tempo pra ficar olhando a Cleffa que está lá no céu. E o Gol e o Ash, obviamente, eles compreendem ela, só que o Gol se pergunta o porquê os Zunon não criaram uma ilusão da Cleffa, em vez de fazer tudo ficar noite. E acho que eles acabaram teorizando que talvez a Kihara já tenha superado a separação dela com a Cleffa, mas ainda há algo nela que ela precisa continuar olhando, observando para que ela supere de vez, né? Então talvez o lance de ver as estrelas a conforte muito mais do que ela ficar com uma ilusão de um Pokémon que já se foi. E eu acho que essa foi a ideia. A gente sabe inicialmente que de fato foi o lance dos Unon terem observado mesmo, ela pedir, né, pra ficar à noite observando as estrelas, porque foi o que a mãe dela disse, pra ela entender a separação dela com a Cleffa. E aí a Kihara, em lágrimas, ela continua pedindo desculpa, e ela diz que ela entende, né, que a Cleffa teve que ir embora e virou uma estrela, mas a saudade ainda fica muito forte no peito dela, e ela começa a chorar mais ainda, e os Zunon aparecem em volta dela, transformam tudo em dia novamente, e aí dão a ela uma ilusão da Cleffa, que é bem bonitinho, porque aí a gente consegue ver os momentos mais importantes que as duas viveram juntas, e a Cleffa, em forma de ilusão, aparece na frente da Kihara, elas se abraçam, e depois ela vira ali meio que um pó cintilante, assim, umas energias de luz, e some e vai embora. Nesse momento eu quero acreditar que não era só uma ilusão, talvez tinha uma coisa mais mística no meio de tudo isso. Mas de qualquer forma foi o suficiente para deixar a Kihara muito feliz em rever novamente a Pokémon que ela tanto amava. E aí o Ash acaba falando pra Kihara que mesmo eles estando distantes, eles vão continuar ainda sendo muitos amigos, né? E a Cynthia diz que mesmo o céu durante o dia estando muito claro, impossibilitando de ver as estrelas, ela sempre estará lá. Então o céu ainda sempre vai continuar cheio de estrelas. Então ela pode ter certeza que a Cleffa sempre vai estar olhando por ela. E aí a Kihara olha pro céu, diz que entendeu e está feliz. E aí o episódio termina com ela se despedindo do Zunon, que eles não sabem pra onde foi, mas um pequeno Unon tá olhando ainda ali, dando uma olhadinha, e termina ficando invisível. E o episódio termina. Gente, eu preciso dizer que esse episódio, assim, ele é muito, muito bonito. Todos os episódios que trataram desse tema, eu sempre, assim, acabo assistindo de novo, e não minto, acabo ficando em lágrimas, porque é um episódio que mexe com a gente, né? Talvez nem com todo mundo, mas comigo mexe bastante. E achei a forma muito delicada de contar também essa história. Talvez ela seja um pouco mais clichê, por conta que é o que a gente geralmente conta pras crianças quando alguém morre, né? Tipo assim, fulano foi pro céu, foi pra ficar ao lado de Deus, foi pra ficar nas estrelas, foi pra ficar... Então, essa é uma história mais popular sobre a morte, e mesmo assim, ela é retratada no mundo Pokémon. Eu gosto de como, no mundo Pokémon, existe esse ciclo, né? Porque algumas pessoas acham que Pokémon poderia ser como é no Digimon. Quando o Digimon morre, ele volta a virar um ovo e, enfim, fica nesse ciclo infinito. Eu particularmente não gosto muito dessa ideia. Eu acho que ter um pouquinho mais das características da nossa realidade nos aproxima mais da realidade do Pokémon. Então, particularmente, eu gostei bastante da história. Eu achei bonitinha a forma como eles colocaram tudo aqui. E fiquei feliz pelo Unon entregar pelo menos uma pequena ilusão da Cleffa como uma despedida
das duas ali, e a menininha estar ciente que a Clefa sempre vai estar do lado dela, sempre olhando por ela. Então é de fato uma história muito, muito bonita, né? Outra coisa que a gente pode puxar aqui é a Cynthia, sem dúvida. Acho que esse episódio ele não vem à toa. E, bom, eu não vou colocar isso tanto em pauta aqui agora, até porque, como eu falei pra vocês, eu quero fazer um vídeo mais dedicado a Cynthia. Mas esse episódio, ele traz certas semelhanças com o encontro do personagem, né, protagonista dos jogos Heart Gold Soul Silver, com a Cynthia. Então é bem similar, o que me faz acreditar que talvez o anime queira trazer o plot muito parecido com as histórias de Heart Gold Soul Silver agora pro anime Pokémon, talvez, quem sabe, no especial de Diamante e Pérola, tá? Eu vou querer fazer um vídeo sobre isso pra gente explorar um pouquinho mais, mas eu tô animado com a presença da Cynthia, porque provavelmente não vai ser exclusivamente sobre o Mundial de Pokémon, o que pra mim é um alívio. Gosto muito do Mundial, acho muito legal as batalhas que rolam ali, mas é importante, é necessário que esses personagens ganhem mais camadas no anime, e se há coisas importantes aconteceram com eles nos jogos, é interessante que aconteça aqui também. Então, eu espero que assim seja. E gostei da captura do gol. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei de ouvir nesse episódio foi o Ash. No finalzinho, o Ash fala pra Kiharu o seguinte: vocês sempre vão estar juntas, mesmo vocês estando muito longe. Isso pro Ash, pra um personagem como é o Ash, assim, múltiplas interpretações. Porque a gente sabe que o Ash ele tem um pai ausente. A gente não sabe como ele se sente a respeito disso, mas eu acredito que, ao ouvir isso, ele aplique a mesma regra. O Ash tem diversos amigos Pokémon que não estão sempre com ele, mas isso também é aplicado à regra. E eu até brinquei na live, lógico, eu não quero que isso aconteça com o Ash, mas, assim, se um dia o anime decidir que dar um episódio onde um Pokémon do Ash chegue a falecer, não que seja necessário, porque, assim, há muitos episódios que não necessita que o Ash subtraia seus Pokémon pra colocar algum aprendizado. Mas, ainda assim, eu vejo que o Ash seria também um personagem que superaria muito bem essa situação, ao mesmo tempo que eu acho que se tornaria ainda mais forte como ele é. Porque, por mais que o Ash esteja sempre na mesma idade, ele já passou por tanta coisa, ele já viu tanta coisa, que não tem como você só ver o Ash como uma criança, né? A criança ali, a forma do Ash é só uma skin mesmo, porque a bagagem dele é de um adulto já, sem dúvida. Talvez um adulto criança, mas ainda assim um adulto. Eu gosto muito de quando eles trabalham isso no Ash e nesse episódio. Assim, dá aquele orgulhinho de você ver o Ash soltando uma dessas, sabe? Então eu gostei bastante do episódio por conta disso. Tô bem animado. Ver a Cynthia novamente foi muito legal, esse lance, né, da batalha dela com o Garchomp ali. Espero coisas interessantes pra ela. E a gente não pode esquecer também que esse filme, ele tem umas características do filme 3, né? Novamente com a Molly. Lembra aquela menininha que também acabou, acho que o pai dela acabou sendo levado pra outra dimensão e ela criou uma realidade ao lado do Zunon. E, enfim, o episódio ele traz um pouquinho dessa pegada, né? Só faltou aparecer um Entei de algum jeito no episódio pra dar uma referência mais forte. Mas ainda assim, um episódio muito bonito, muito legal, 5 estrelas, episódio muito bom. E quero saber a opinião de vocês sobre esse episódio. No mais é isso, o Camalhão vai ficando por aqui. Um forte abraço. E não esqueça, essa semana ainda teremos mais vídeos sobre o anime Pokémon. E essa semana agora, dia 15, não teremos episódio do anime. Voltamos com episódios do anime agora na outra semana, na semana do dia 22, com o Ash indo atrás da Mega Stone do Lucario. Finalmente o dia chegou. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui.